84 subcategorias. Eu consigo ver que algumas categorias estão crescendo mais, etc. Então, no geral, eu consigo ver que algumas atividades hoje tem mais público, ou que o número de atividades está maior, mas eu não consigo saber se foi o cara do primeiro ano, o cara do segundo ano, ou o cara do terceiro ano. Agora, existem outras pesquisas que eu já li sobre isso, que conseguem definir, mas aí são pesquisas específicas para entender esse tipo de comportamento do usuário. Essa pesquisa não vai te permitir isso. Eu consigo, para terminar essa terceira onda aqui, eu consigo, por exemplo, desde 2003, cruzar sites concorrentes para saber dos caras que passaram por esses sites aqui, quantos foram para o concorrente, né? Então, para os meus clientes, isso é uma métrica muito interessante, porque eu consigo mostrar se o cliente dele está satisfeito ou não está satisfeito com o serviço dele. Algumas coisas são periódicas e acontecem em determinados meses, né? Tem as ondas, por exemplo, os meus clientes de telecom, no mês de Natal, Dia das Mães, namorados, há uma corrida do cliente, por exemplo, da Vivo ao site da Claro, eu consigo ver isso, né? Aí o cara está buscando presentes, etc., então ele não é muito fiel nesse momento. Mas, no geral, eu consigo mostrar, por exemplo, se o cliente do Wallmail está ficando cada vez mais infiel e procurando mais os webmails dos outros, por exemplo. Eu consigo medir isso ao longo do tempo e mostrar para o meu cliente, olha, você está tendo um problema com esse produto, né? Você antes tinha um público de 5% que ia para o Gmail, hoje você tem 15%, está crescendo, você pode fazer uma ação para isso, né? Então você consegue entender como é que essa fidelidade acontece dentro de cada canal. Aí eu consigo criar esse tipo de métrica por canal, por marca, por URL mesmo, por domínio. Aí eu consigo fazer por várias métricas disponíveis. E aqui um pouquinho da medição por aplicativos, né? Eu consigo ver dezenas, centenas de aplicativos, qual o público que está acessando aquele aplicativo, o que ele está vendo. Então eu consigo, por exemplo, acessar um Windows Media Player e saber quais são os conteúdos que estão sendo consumidos, que o vídeo da Mulher Melancia foi o terceiro mais visto naquele mês, por exemplo. Eu consigo ver qual é o conteúdo que ele tá vendo. E aí eu consigo acompanhar alguns crescimentos, né? No Brasil tem alguns fenômenos, né? Surge um determinado aplicativo que de repente ganha milhares de usuários rapidamente, milhões de usuários, né, etc. Aí vamos falar um pouquinho da quarta onda. Na quarta onda, eu já vou mostrar coisas que estão acontecendo e coisas que estão chegando, para chegar na quinta onda, que é onde a gente está enxergando que vai o futuro da internet. Bom, por causa dos aplicativos e por causa das redes sociais e por causa dos vídeos, que cada vez ficaram mais importantes aqui no Brasil, algumas métricas tinham que ser criadas, né? Não valia mais para alguns clientes ser medido em páginas, né? As páginas não existem para alguns aplicativos, não existem para vídeo. Então a gente teve que adaptar de novo aquela história da flecha nas costas, né? As empresas tomaram a flecha nas costas e a empresa de pesquisa foi lá e adaptou a pesquisa para os pioneiros, né? E aí a gente disponibilizou para os clientes tempo total de utilização, minutos total de utilização, tempo de uso, uma série de coisas ligadas a justamente este fenômeno que a gente está vivendo hoje, que é o consumo de muito conteúdo que não é mais servido em página. Grande parte dos conteúdos brasileiros hoje não são mais servidos em página. Então a gente teve que adaptar essa medição, e isso já ficou disponível desde o final do ano passado, e mais uma vez mexeu com as empresas, porque muitas empresas mudaram a sua posição no ranking, etc., por causa dessa medição. E aí a gente começou a perceber, eu coloquei um exemplo aí, e vou colocar outros em seguida, mas de medições que são feitas por empresas diversas, cuja finalidade é entender como é que as
as redes sociais estão funcionando hoje. E hoje eu digo para vocês que uma das coisas que mais vai crescer nos próximos períodos é justamente a tentativa de entender como as redes sociais funcionam. Como é que se dá essa relação entre blogueiros, membros de comunidade, como é que isso afeta as marcas das empresas. O Ibope está se movendo nisso, vou mostrar algumas coisas. Em todo lugar que eu vou, eu vejo empresas tentando fazer esse tipo de coisa. Aqui eu coloquei um exemplo, a Tecnorati, que tenta medir a influência de uma rede social sobre outras, e eu vou mostrar outros exemplos aqui para vocês. A gente está criando esse produto aqui, dia 19 de junho, vai ser feita uma apresentação no Ibope e pela internet sobre ele. É um produto bem interessante, foi desenvolvido por professores da USP e por técnicos do Ibope. E ele faz uma varredura em redes sociais. E o processo que ele utiliza é... Obrigado. Bom, a gente fala para o robô o que a gente quer que ele faça, mas os primeiros documentos que a gente está lançando, a gente está trabalhando da seguinte forma. Eu pego um setor econômico, a gente escolheu um setor bem interessante, com muita competição, eu vou falar qual que é para vocês terem curiosidade de entrar e assistir pela internet ou lá no Ibope no dia 19. Um setor com muita competitividade, muito cliente forte, internacional participando. Eu escolhi um setor. É aí que eu fiz. Eu monitorei as pessoas que entraram por último em cada comunidade que tem a ver com essas marcas. Então eu peguei, por exemplo, de determinada marca, eu peguei 200 comunidades que tinham eu amo ou eu odeio, ou sou neutro, sei lá, comunidades que tinham a ver com essa marca. Peguei as últimas 50 pessoas que entraram em cada uma dessas comunidades. Então teve marca que teve 3.000 comunidades diferentes. Então eu peguei os 50 que entraram em cada uma dessas comunidades. Depois eu, através dos robôs, eu mapeei cada indivíduo, cada um desses 50, em quais comunidades ele é ativo, para cada uma das marcas, tanto para eu odeio como para eu amo. E fui montando mapas de como cada marca é vista e qual o público de cada marca. Depois eu gerei todo o perfil demográfico desses participantes, o perfil psicográfico, e consigo mostrar que, por exemplo, os usuários das comunidades eu amo tal marca são mulheres, são bastante amistosas com a vida, porque participam de comunidades que são bastante positivas, né? São fãs da marca, sei lá, Nike, tomam cerveja Skol, assistem o Big Brother, odeiam o Pânico e usam um relógio Swatch. E da marca Y são pessoas mais velhas, de mal com a vida, porque a maioria das comunidades é sempre eu odeio alguma coisa. São pessoas casadas, com filhos, católicos, sei lá. Coincidência ou tem causa-consequência? Não, então, quando você se declara para uma comunidade, na verdade é uma parte de você que está ali. Né? Então a gente consegue entender qual é o perfil. Então tem marcas grandes, importantes, que não tem nenhuma comunidade contra, por exemplo. E tem outras que as grandes comunidades são todas contra. E são marcas que, se vocês tiverem a oportunidade de participar do dia 19 pela internet ou pessoalmente, vocês vão ver que são marcas que estão no nosso dia a dia. Todo mundo aqui consome essas marcas que a gente vai falar lá, e são bastante diferentes. Então tem marcas que são... Tem um país que as 3 marcas que a gente analisou são extremamente femininas. Todas as comunidades são femininas, salto alto, eu gosto de dormir em conchinha, eu sou bonita, eu transo com meu namorado. Comunidades femininas. Tem outras que as comunidades são todas masculinas. Né? E muito interessante, tem marcas extremamente competitivas entre si,
não relacionados a esse setor que a gente está trabalhando, mas que as pessoas estão